graça e a paz do Senhor seja conosco. Amém? Eu quero ler com você o Salmo 15. E eu quero ler o Salmo inteiro. Geralmente eu leio um versículo, dois, né? Hoje eu quero ler o Salmo inteiro com você. Salmo 15. Ele tem 5 versículos. Salmo 15. Ele diz assim: Ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu monte santo? Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha contra as pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro. Aí a gente tem que perguntar o seguinte: será que basta isso para ter acesso à presença de Deus? Porque olha a pergunta lá em cima. Ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu monte santo? Será que a resposta é só aquilo que está no Salmo 15? A resposta é não. A resposta é não. Por quê? Porque com a vinda de Cristo, irmãos, o Antigo Testamento precisa ser lido pelo crivo do Novo Testamento. E o Novo Testamento diz que aquele que tem esse direito aqui é aquele que teve um encontro com Jesus. Porque ninguém consegue viver essa vida proposta no Salmo 15 se não tiver passado pela conversão a Cristo. Porque até mesmo aqueles que tiveram encontro com Cristo podem cair no erro, num desses erros aqui, em algum momento da vida. Porque não somos inculpáveis, não somos perfeitos. Então, quem é que pode acessar a presença de Deus? Aquele que assumiu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aquele que em um determinado momento da vida teve um despertamento para Deus verdadeiro, entregou a sua vida a Jesus e começou a andar nos passos do Mestre Jesus. E a partir daí sim conseguiu colocar em prática aquilo que diz aqui o versículo, o Salmo 15. Então, irmãos, nós hoje estamos desejando entrar na presença de Deus, na gloriosa presença de Deus através da nossa adoração, através do nosso louvor. E como é que a gente consegue fazer isso? Porque nós já fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Amém, igreja? É por isso que a gente vai conseguir fazer isso. É por isso que a gente consegue fazer isso todos os dias. Não é porque a gente é bom. Porque a Bíblia diz que bom não existe ninguém. Bom é só Cristo. E o que a gente consegue na presença de Deus, a gente consegue apenas através de Cristo. Então é em nome de Jesus que a gente se coloca na presença de Deus agora, na certeza de que Ele recebe o nosso louvor, na certeza de que Ele ouve as nossas orações, na certeza de que nós sairemos daqui abençoados hoje. Amém, igreja? Aleluia. Vamos orar então? Deus santo, Deus bendito, nós te louvamos porque um dia o Senhor propôs ao teu próprio coração que ia nos livrar do pecado e da morte. E por isso o Senhor enviou Jesus para nos salvar. E Ele se entregou lá naquela cruz sangrenta. Ele ressuscitou ao terceiro dia, nos deu vida, nos reconciliou contigo, nos libertou do inferno e da morte. E é por conta disso que nós podemos entrar, Senhor, no Santo dos Santos agora. É por conta disso que temos acesso
a tua gloriosa presença. É por conta disso, Pai, que podemos nos reunir aqui como igreja, em culto, em adoração, sabendo que o Senhor está presente, sabendo que os teus ouvidos estão atentos à nossa adoração, ao nosso louvor, à nossa gratidão e também aos pedidos que vamos colocar diante de Ti hoje, Senhor. Obrigado porque temos livre acesso a Ti, ó Pai. Obrigado porque temos linha direta contigo agora, Senhor. Então clamamos, vem receber o louvor da Tua igreja, vem receber a adoração da Tua igreja e vem, ó Pai, acolher a oração que se faz neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos falar para Ele agora. Quero beber das águas que brotam do Teu trono. Quero banhar a minha vida no rio de água viva que vem do Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Diga para Ele, eu quero beber de Ti, Senhor. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Faz de nós, ó Pai, evangelistas através do nosso testemunho. Faz de nós homens e mulheres, Deus, que possam brilhar a Tua luz, ó Deus, não a nossa, mas a Tua luz, de tal forma que aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas possa transparecer em nós, para que o mundo saiba que Tu és Senhor, para que o mundo conheça o amor que o Senhor tem pelo ser humano através das nossas vidas, enquanto vamos sendo abençoados por Ti, que o mundo conheça o amor que o Senhor tem pela vida do ser humano, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Hoje eu quero refletir com você em Jeremias, profeta Jeremias.
Profeta Jeremias, capítulo 18. Jeremias 18. Jeremias 18. Versos 1 a 6. Jeremias 18, versos 1 a 6. Amém? Obrigado, Sirlene, pela força. Amém? Jeremias 18, de 1 a 6. O Senhor Deus me disse: desça até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro, conforme queria. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro fez com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Oremos, irmãos. Deus bendito, Tu és o oleiro, nós somos o barro. Queremos que o Senhor nos molde nessa noite. Queremos que o Teu Santo Espírito molde o nosso coração, a nossa mente, o nosso caráter, nossa maneira de pensar e de agir, ó Pai. E que a Tua palavra encontre um lugar em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, a cena de um oleiro, que é essa aqui, ó. A cena de um oleiro realizando o seu trabalho de fabricar um vaso ou de fabricar um utensílio doméstico é sempre algo muito bonito de se ver. A gente fica admirado como o oleiro consegue transformar um monte de barro numa peça maravilhosa. Eu, quando fui escolher aqui a foto para colocar, eu vi um monte de fotos. Só que eu resolvi escolher a peça nascendo. Se vocês procurarem na internet, você vai ver que tem muitas fotos de oleiro já com um vaso semi-acabado, coisas maravilhosas, mas para a mensagem de hoje, eu escolhi o vaso sendo ali, começando a ser moldado, para ficar mais claro aqui a ilustração que eu queria trazer para a igreja. Mas a ideia é que quando a gente olha para essa imagem, é que nós temos a sensação de algo muito bonito. Salta aos olhos a imagem de um vaso sendo produzido, um jarro sendo produzido, e a destreza com as mãos ali, moldando o vaso ou o jarro, seja lá que instrumento, que utensílio está sendo feito, é algo incrível. Eu nunca tentei fazer, eu nunca nem conheci uma roda de oleiro ao vivo, né? Nunca cheguei perto de uma, nunca vi o trabalho de um oleiro pessoalmente, só através de vídeo. E mesmo assim eu acho um trabalho incrível. Só que a gente
talvez nunca pensou nessa cena do ponto de vista do barro. Geralmente a gente pensa nessa cena do ponto de vista do oleiro. A gente olha para as mãos do oleiro, vendo a destreza com que ele mexe no barro, ali na argila, e vai formando o vaso. A gente acha bonito o vaso finalizado, mas talvez a gente não pensa muito nessa cena do ponto de vista daquele monte de barro que é lançado ali sobre aquela roda. Porque não sei se você sabe, aquilo é uma roda. E ela fica rodando, por isso roda. Não sei se você já viu isso. Talvez eu esteja exagerando aqui nas minhas explicações, mas pode ser que você nunca viu. Isso aqui é uma roda e ela fica rodando. Existe um pedal. As mulheres vão saber bem do que eu falo. Naquela máquina de costura tem um pedal, não tem? Que a mulher fica apertando ali e faz com que gire rodas ali, e ali a linha vai passando. O princípio é basicamente o mesmo. O oleiro fica ali apertando um pedal, a roda vai girando e ali ele vai mexendo. Não sei se as novas são elétricas, eu nunca parei para pensar nisso. Olhando do ponto de vista do barro, o oleiro pega uma porção de barro que vai ser usada para determinado trabalho de uma porção maior. Então, nos lugares ali existe ali um grande monte de barro e ele vai lá e ele arranca com a mão um tanto de barro daquele monte maior. E esse monte de barro, esse punhado de barro, é jogado com muita força em cima da roda. E às vezes quando ele percebe que o barro não colou direito na roda, ele joga e joga até que aquele barro grude bem naquela roda. Então, o primeiro ato do oleiro no barro é bater com força no barro. É dar boas pancadas no barro, causando um grande impacto ali naquela argila, a fim de que ela grude. Depois, o oleiro cava com toda a força a ponta dos dedos ali, fazendo um buraco na massa. Não é algo sensível, não é algo delicado. É algo que demanda uma certa força inicial, para que as paredes do vaso comecem a subir, para que o oco comece a ser feito. E ele entorta a massa daqui, entorta a massa dali, e vai manuseando até que a massa fique no formato que ele quer. Geralmente as cenas de olaria, as cenas do fabrico de vasos param por aí, não é? Exatamente. Porque é bucólico, é bonito, é fotogênico essa parte. Só que vem a fase do forno, que pouca gente mostra. Depois que o vaso é moldado pelo oleiro, ele tem de ir para o forno, porque é no calor do forno que a argila vai solidificar e adquirir resistência, tendo assim o seu processo finalizado. Veja, meu irmão, o barro só se torna vaso depois que ele passa pelo processo completo. E é exatamente sobre processo
que eu quero falar com você hoje. Nós temos aqui diante de nós um texto em que Deus falou para Jeremias ir até a casa de um oleiro e observar o trabalho dele. Mostrou que o oleiro estava ali diante daquele barro, insistindo em moldar, em transformar um barro ruim, que só despencava durante o processo e não se transformava em vaso. E esse barro que não se transformava em vaso era o povo de Deus. E aí, se a gente começar a trazer toda essa ilustração, toda essa paráfrase para as nossas vidas, a gente vai perceber que nós somos esse vaso também. Que eu e você somos esse barro ou esse vaso que Deus exemplificou lá no passado para Jeremias. Em sentido figurado, irmãos, nós somos o barro que está sendo moldado pelo oleiro que é Deus. Desde o dia em que nós entregamos a nossa vida a Jesus. Desde o dia em que nós assumimos um compromisso com Cristo. Você lembra desse dia? Você lembra do dia em que Deus se tornou real para você? Desde aquele dia, você se tornou o barro nas mãos do oleiro, sendo transformado por Deus a cada dia no vaso que Ele quer que você seja. Naquele dia nós fomos colocados na roda do oleiro. E ali, irmãos e irmãs, deu início ao processo de modelação das nossas vidas. A questão é que, no ímpeto do primeiro amor, no entusiasmo dos primeiros passos na presença de Deus, a gente topava tudo. O crente novo, quando começa a caminhada com Deus, topa tudo. O Espírito Santo começa a fazer uma revolução nas nossas vidas e a maioria de nós fica de boa. O cara se converte, ele se entrega a Jesus, o Espírito Santo começa a fazer uma grande revolução e ele fica de boa, tranquilo, sossegado. Ele deixa a coisa acontecer. O que Deus faz com a gente, ou o que Deus fez com a gente lá no início da nossa conversão, foi tão bom. Os primeiros passos da conversão foram tão bons que nós não sentimos o peso da dor, não sentimos o peso das mudanças. Porque o oleiro estava ali, com a mão trabalhando no barro, que somos nós. A gente aceitou tudo de bom grado. O crente novo hoje aceita tudo de bom grado. Deus nos mandou abandonar vícios, a gente foi lá e abandonou. Deus nos mandou abandonar amizades tóxicas, nós fomos lá e abandonamos, de boa, sem pensar duas vezes. Deus nos mandou parar com algumas práticas contrárias à palavra de Deus e a gente fez isso com satisfação. Nós estávamos no primeiro amor, no fogo da transformação que Deus estava fazendo na nossa vida. Deus nos mandava obedecer a algumas ordens e a gente obedecia sem questionar. Por quê? Porque nós éramos barro mole. Barro que recentemente tinha sido lançado sobre a roda do oleiro. Barro fácil de ser moldado.
Mas aí, no longo da nossa caminhada com Deus, o oleiro que é Deus, depois de nos moldar bastante, nos deixou muito parecido com um vaso. E a gente começou a se olhar no espelho, começou a se admirar, pensando em como nós ficamos bem depois da nossa transformação, depois daquilo que Deus fez na gente. A gente se olhava no espelho e falava: olha, que curvas lindas eu tenho como vaso. Quando Deus colocar uma argola, vai ficar top. Quando Deus colocar a alça, vai ficar top. A gente chegou nesse ponto na nossa caminhada cristã. E por se achar muito bom ali naquele momento, muitos de nós começaram a enrijecer. E já não estavam mais dispostos a algumas mudanças que Deus queria fazer. Passado algum tempo da conversão, nós já com cara de vaso, o oleiro tenta nos moldar, mas encontra resistência. Por quê? O barro enrijeceu. E aí ele joga a água da sua graça sobre nós, mas a gente não amolece mais. Até que ele precisa fazer o quê, irmãos? O que diz o texto de Jeremias? Ele tem que amassar esse barro, tudo de novo, e começar do zero. Irmãos, irmãs, um dos grandes problemas da nossa caminhada cristã é não reconhecer e aceitar o processo de modelagem que Deus está fazendo em nós. Na maioria das vezes, nós queremos o resultado, mas não queremos o processo que faz chegar ao resultado. Eu vejo muitos casais que desejam desfrutar de um casamento maravilhoso, mas que não querem aprender com as crises conjugais, muito menos querem superar as crises do casamento. Eu vejo comerciantes, industriais, autônomos, profissionais liberais que desejam atingir o ápice nas suas áreas de atuação, mas não querem se aperfeiçoar, não querem parar de procrastinar, não param de culpar os outros pelos seus desacertos, não aprendem com as crises. Eu vejo pessoas com o emocional abalado, com traumas vividos por situações, com desvios de personalidade que precisam ser trabalhados, mas que vivem para varrer tudo debaixo do tapete. Crise após crise, varrem tudo para debaixo do tapete, fogem das suas emoções, ao invés de buscar o gerenciamento adequado para cada situação na sua vida. São pessoas que querem ser felizes, mas que não lançam os alicerces dessa felicidade. Querem ser vasos, mas não querem ser moldados. Querem ser vasos, mas não querem o processo que leva à fabricação do vaso. E quando Deus começa a moldar, Ele trava o processo no meio do caminho, enrijece.
E sabe, meu irmão, quando a gente enrijece, não tem água da graça que amoleça. O oleiro tem que pegar a gente, macetar tudo de novo, jogar em cima da roda, dar umas boas pancadas de novo e recomeçar do zero. Ele desmancha aquilo que ele tinha feito, ele nos amassa, ele nos transforma num bolo de argila e nos joga na roda para reiniciar o processo. Pode ser, meu irmão, que você esteja vendo exatamente isso acontecer na sua vida. Pode ser que você esteja vendo circunstâncias na sua vida sempre voltarem à estaca zero. E isso frustra você. Mas pode ser que você tenha provocado essa situação, ao endurecer a sua vida para a modelagem do oleiro que é Deus. Tem muito crente assim hoje em dia, irmãos. Ele só deixa Deus agir até o momento em que a situação volta a ficar sob controle. Quando ele vê que Deus aliviou o sofrimento, ele abandona o tratamento. E aí chega um momento em que tudo desmorona. Aí a pessoa tem que recomeçar toda vez, porque ela não passou pelo processo completo. É claro, irmãos, eu preciso abrir um parênteses, ou um parêntese, bem reforçado aqui para dizer assim, que é claro que como o nosso Deus é um Deus de amor, Ele pacientemente vai pegar esse barro ruim que somos nós e reiniciar o trabalho toda vez que for necessário. Ele vai fazer isso, porque Ele nos ama. Ele não desiste dos seus, entendeu? O problema, irmãos, é que a gente atrasa um processo que já poderia ter sido concluído. Porque ao invés da gente deixar Deus terminar o processo até o fim, a gente enrijeceu no meio do caminho. Agora tem outro lado do trabalho do oleiro em nossas vidas que a gente precisa entender. Até agora a gente viu essa parte do negócio. Agora eu quero falar da parte que as lentes não mostram. O vaso, para adquirir consistência e rigidez, precisa passar pelo forno. Pelo forno. Só depois do forno é que aquele barro moldado se torna realmente um vaso. Quando a gente está na caminhada da fé, irmãos, e compreende o processo de modelagem que Deus faz nas nossas vidas, a gente nem sempre compreende e aceita o momento do forno. Para o forno vão aqueles que conseguiram vencer o processo de modelagem. Para o forno vão os crentes que já sofreram com as crises da vida e aprenderam com elas. Já tiveram o seu caráter, as suas emoções, as suas perspectivas moldadas pelo Senhor. O forno vai colocar à prova se realmente nos submetemos bem
ao que Deus fez em nós no processo anterior. É nesse momento que muito crente se revela como barro ruim. É nesse momento que muita gente que aparentava madura e preparada mostra que pulou etapas. E que precisa voltar e receber o tratamento adequado de Deus. Porque lá no forno, o vaso que não foi bem feito trinca, racha. E quando ele sai do forno, ele não pode ser usado. E o que é o forno no dia a dia da gente? O forno nada mais é do que aquelas situações de pressão, de provação, que nos colocam em extrema aflição. Não é aquele probleminha bobo do dia a dia não, viu? Porque aquele probleminha bobo do dia a dia talvez seja a modelagem de Deus. É aquela pressão, aquela tribulação pesada que traz peso para o coração. São momentos em que muitas vezes nós não sentimos a presença de Deus. E que muitas vezes a gente nem sente que Deus nos ama. Parece que Deus se afastou de nós. Parece que o céu fechou. Parece que as nossas orações não passam do teto. Esse é o forno. O vaso que passou bem pelo processo de modelagem, que aceitou bem o manuseio do oleiro, geralmente resiste o forno e se transforma em vaso de honra. O vaso que pulou algumas etapas, que falseou transformações, certamente não resiste às altas temperaturas do forno e certamente vai rachar. E aí eu fico pensando o que se faz com um vaso já duro pelo forno, mas que não presta. Como é que faz com ele? Vai ter que moer. É muito pior que a argila. Porque a argila, o que você faz com ela? Se amassa, bate na roda e começa de novo. O vaso que foi cozido no forno, você tem que moer ele para ele virar pó. É muito mais complicado. Sabe, meu irmão, irmã, a gente tem que entender de uma vez por todas que os níveis mais altos de tudo na vida nunca vêm de graça para nós. Os êxitos, as vitórias, as conquistas nunca vêm de graça. É preciso passar pelo processo. E o processo, irmãos, é sempre dolorido. Porém, eu também preciso dizer para você que grande é a alegria de chegar no fim da jornada. Se o processo da olaria é um processo dolorido, grande é a alegria de chegar ao fim da jornada. Grande é a alegria de ver o vaso pronto e acabado. E é por isso que eu te pergunto, meu irmão, e a gente está caminhando para o fim da nossa reflexão. O que você almeja na sua vida? O que você almeja do ponto de vista espiritual? O que é que você almeja do ponto de vista ministerial, nas questões que envolvem a igreja, o reino de Deus? O que é que você almeja do ponto de vista pessoal?
O que você quer atingir como pessoa, quando você olha para dentro de si? O que você almeja do ponto de vista profissional, do ponto de vista familiar? Quais são as suas pretensões? Entenda, meu irmão, que existe um processo de modelagem de Deus em sua vida, a fim de preparar você para o destino que você quer chegar, que você quer atingir, e sobretudo para o destino que Deus traçou para você. Aceite o processo, mesmo que seja doloroso. E quando você for colocado no forno da consolidação, resista firme até o fim, porque a alegria de chegar ao destino vai compensar as dores do tratamento. A alegria de chegar ao destino vai compensar as dores da modelagem, as dores do forno estalando você ali dentro. A alegria vai compensar. Para onde você está indo? Onde você quer chegar na sua vida? Em todos os sentidos da tua vida. Olhe para o vaso. Olhe para a modelagem. Olhe para a mão que te modela. Olhe para o forno. Não desista, porque você vai chegar lá. Não pule as etapas do processo, porque é o processo que vai te preparar para ser um grande vaso. É o processo que vai solidificar você. Vamos orar por isso? Deus Santo, o Senhor conhece os nossos corações e sabe das pretensões que nós temos em todas as áreas da nossa vida. O Senhor sabe o que nós desejamos como igreja, como IPI de Jaguapitã. O Senhor sabe o que nós desejamos, cada um de nós, nas áreas que desenvolvemos aqui dentro da igreja. O Senhor sabe o que desejamos, ó Pai, pessoalmente, na nossa família, na profissão, nas questões emocionais, nos relacionamentos. O Senhor sabe das nossas buscas pessoais. E para tudo isso, o Senhor tem uma modelagem para fazer em nós. Para tudo isso, existe um processo de modelagem. E nós clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor nos ajude a vivenciar esse processo de modelagem. A aceitar as Tuas mãos nos moldando a cada dia, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a não rejeitar o tratamento do Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a dizer sim para aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Como nós dizíamos lá no início da nossa conversão. Torna-nos, ó Pai, acessíveis, de coração mole, como nós éramos lá naquele dia, quando nos entregamos a Ti. Vai nos moldando, vai trabalhando em nós, vai trabalhando o nosso coração. E continua nos ajudando, Pai, para que quando nós formos colocados no fogo das aflições, no fogo das provações, possamos ali confirmar todas as obras que o Senhor realizou na nossa vida. Que as provações possam depurar a nossa fé, depurar a nossa confiança em Ti, depurar, ó Pai, cada tratamento que o Senhor realizou em nossa vida, para que saiamos vencedores e para que o Teu nome seja exaltado e glorificado em cada etapa vencida nas nossas vidas, ó Pai. É assim que oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. Irmãos, nós vamos orar. Nós vamos orar pelos pactos de oração. Nós vamos orar pelos pedidos que eu chamo de avulsos, que é aquilo que você traz aqui a cada terça-feira sem colocar no pacto de oração. E então eu vou orar por você. E hoje em especial quero fazer 2 pedidos de oração. Um pedido é pelo meu tio, chama Luiz. Ele teve problemas de coração. Ele mora em Venceslau Brás. E ele teve problemas de coração, veio às pressas aqui para Arapongas, está agora em Arapongas e está esperando ali para fazer um cateterismo. Então a gente não sabe ainda a extensão do que aconteceu com ele, se foi um infarto, se não foi, o que aconteceu com ele, mas ele já está sob controle, a situação dele. Conversei com meu primo agorinha, 10 minutos antes de começar o culto, e então está tudo sob controle, aguardando cateterismo, aguardando UTI também. Mas a gente sabe que situações dessa natureza são situações que a gente fica bastante preocupado. Então eu peço que você me ajude em oração, não só hoje, mas durante os dias aí pela frente, pela vida dele. Quero pedir oração também pela vida do Eliseu. O Eliseu é pastor licenciado. Ele foi aprovado no sábado passado para ordenação pastoral. Teve reunião do presbitério sábado. Nós fizemos o exame para ordenação. Ele foi aprovado. E o Eliseu, ele pregou aqui em fevereiro, se eu não estiver enganado. E o Eliseu é um menino muito simples, um menino humilde, que tem uma história de vida muito difícil. Deus pôs no coração dele o chamado pastoral, e ele contou a história dele lá no presbitério, dizendo que ele caminhou por caminhos que não eram os de Deus para que ele fosse pastor, até que um dia ele entendeu que ele tinha que estar na IPI e ser pastor na IPI, e não do jeito que ele tinha tentado. E aí, com muito custo, ele fez o seminário da IPI, passou pelo processo de licenciatura, que é 1 ano de licenciatura, e sábado nós aprovamos, se eu não estiver enganado, foi por unanimidade a ordenação dele. Ele ainda não foi ordenado, porém será ordenado nos próximos meses. Porém, durante a reunião do presbitério, a mãe dele estava internada, estava na UTI, estava entubada. Ele passou pela reunião do presbitério sabendo que a sua mãe estava internada, não estava bem, e ontem à noite ela faleceu. Então ele recebeu uma das notícias mais maravilhosas da vida dele, que foi a notícia de que ele será ordenado. Porém, ele perdeu a mãe ontem à noite. E aí foi um balde de água fria. Então eu peço oração por ele também, pela vida dos irmãos dele. São 2 pastores. Ele será o 3º pastor da família. Ele tem um irmão chamado Elias e um irmão chamado Samuel, se eu não estiver enganado. Todos pastores da IPI. Então peço oração também pela vida do Eliseu e dos irmãos dele, pela perda da mãe. A mãe que veio para Jesus de forma maravilhosa também. Então eles têm uma história de vida muito linda. Então quero convidar você a orar junto comigo agora. Vamos ficar de pé para a gente fazer essa oração? Quero orar pelos irmãos que acompanham o nosso culto online também. Você que está nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube, você tem seu pedido de oração, coloque agora diante de Deus também, nós vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, eu quero colocar nossas vidas diante de Ti, nós que somos barro nas Tuas mãos, nós que estamos num processo de transformação diante de Ti, ó Pai. O Senhor sabe de todas as nossas necessidades, o Senhor sabe de tudo que acontece conosco, o Senhor sabe, Pai,
das vitórias, o Senhor sabe das derrotas, dos tombos que levamos, ó Pai, nesta vida. E por isso colocamos tudo diante de Ti, ó Deus. Colocamos os pedidos de oração que cada irmão trouxe nessa noite, que cada irmã trouxe nessa noite. Colocamos diante de Ti, ó Pai, na certeza de que o Senhor é um Deus amoroso, de que o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus cheio de graça, e que está com os ouvidos atentos para a nossa oração. Pai bendito, acolhe cada pedido agora, Senhor, nas Tuas mãos, e responde cada oração, de acordo com o Teu amor, de acordo com a Tua bondade, de acordo com a Tua soberania, e no tempo que o Senhor tem para cada um de nós. Coloco diante de Ti aqueles que estão caminhando num pacto de oração, nessa campanha de fé, que é uma campanha de perseverança, que é o desejo de honrar o Teu nome, ó Pai, obedecendo aquilo que a Tua palavra diz, que devemos insistir diante de Ti por aquilo que necessitamos do Senhor. Então eu coloco os irmãos que estão buscando a Tua face através da campanha de oração, que o Senhor olhe para cada um deles e derrame sobre eles porção da Tua graça, porção do Teu milagre. Quero orar, ó Pai, pela vida do tio Luiz, quero orar pela vida do Eliseu, que o Senhor alcance a vida deles agora, onde estiverem, Pai. O tio Luiz ali no leito de hospital, alcança aquela vida, estende a Tua mão de cura e que ele possa ser agraciado por Ti, ó Deus, e que os médicos que estão cuidando dele sejam instrumentos da Tua bênção, da Tua cura, do Teu renovo na vida dele. Te peço, Pai, pela vida do Eliseu, para que haja nele o bálsamo de paz, que o Teu consolo esteja sobre aquele coração, sobre a vida do Elias, sobre a vida do Samuel, ó Deus, desses que servem a Ti, ó Pai, como pastores na Tua igreja. Guarda esses corações, ó Pai, e sustenta cada dia, ó Deus. Cuida da Tua igreja, cuida dos nossos passos, ó Deus. É o que pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. A gente volta a se ver no domingo. Vá para casa na paz do Senhor.